A sutil arte de deixar fluir. E a gente chama de arte, mas eu até diria que é um aprendizado, é um treino, é uma vivência, é muito mais do que a gente pode imaginar. E é uma transformação muito grande na vida quando a gente aprende a deixar fluir. Hoje eu quero trazer para vocês esse ensinamento que eu aprendi muito no tal, que vários mestres ensinaram de várias formas diferentes, com parábolas incríveis, com histórias muito interessantes. E eu levo para minha vida. Eu aprendi desde cedo. Eu comecei muito nova já com o desapego, com a arte de deixar fluir. E eu vou trazer para vocês um pouco de como isso me ajudou na vida, como isso me trouxe até aqui. Como eu digo, né? Eu sou uma sobrevivente e isso é muito legal porque é um motivo de orgulho. Eu demorei muito para aprender isso, mas é um motivo de orgulho e que eu possa inspirar vocês muito. Quero muito inspirar para que vocês consigam aprender um pouquinho por dia, ou assistir esse vídeo outras vezes, ou voltar e rever, ouvir e ir aprendendo a sutil arte de deixar ir. A sutil arte de deixar fluir. Porque a vida é pura fluidez. A natureza é pura fluidez. Não tem como a gente brigar com isso. Nada vai mudar, mesmo você brigando, ou se irritando, ou estando sempre insatisfeita. Porque essa é uma coisa que eu faço bastante ainda, que é a insatisfação contínua. Ela é muito cansativa, né, gente? Quando você tá sempre insatisfeito, você não vê o quanto de coisa boa você já tem em sua volta, o quanto de coisa boa você já tem dentro de você. Muitas coisas a gente vai precisar desenvolver, porque a gente vai precisar achar onde a gente vai precisar encontrar essas pequenas coisas, esses pontinhos que são nossos tesouros. São nossos tesouros e são tão nossos que são as únicas coisas que ninguém nos tira. E o deixar ir não tem nada a ver com não se importar. Isso é muito diferente. Quem se importa entende que é tão importante que você precisa deixar fluir. Essa é uma grande diferença que eu acho que causa uma certa confusão, porque às vezes a pessoa tá tão assim, dando de ombros para as coisas, para a vida, para as pessoas, para tudo que acontece em volta, que ela acaba ficando o quê? Meio atônita, meio. Tem várias palavras aí pra gente usar, mas ela fica meio fora da realidade, ou meio não sabendo direito se está fluindo ou não. E aqui a gente se importa. Aqui a gente se importa muito. E o se importar muito, ele tem que ter essa medida gostosinha, que é: me importo, olho, melhoro, evoluo, mas não deixo de estar aqui presente. Porque às vezes a gente se preocupa tanto, que isso não é a presença, que a preocupação deixa a gente como? Totalmente fora do ar, do presente, do que está fazendo, do que devia estar dando uma atenção plena. E aqui a gente vai trazer uma ideia que eu acho muito interessante. Quando a gente está falando em ensinamentos milenares como esses, trazendo eles para a nossa realidade atual de tecnologia, de inteligência artificial, de imediatismo, de ansiedade pura, a gente traz a arte do deixar fluir como um antídoto. Um puro antídoto, só que você não precisa tomar nada, você não precisa tomar injeção nenhuma, ou xarope nenhum, remédio nenhum. Pelo contrário, ele é um antídoto que ele é um pensamento, uma atitude, um aprendizado e algo que vai te levar para uma vida melhor. Porque quando você aprende a arte de deixar fluir, você não desaprende mais. Em alguns momentos, é claro que a gente se perde, porque a gente fica ansiosa, querendo alguma coisa, e a gente acha que aquilo tem que ser nosso, ou que é realmente aquilo que vai trazer a nossa felicidade. E muitas vezes não é, muitas vezes isso é só um apego no nosso ego, querendo algo que talvez não seja pra gente. Então,
nessa era da ansiedade, ele é um antídoto perfeito. E pra gente aprender que nada é permanente. Nada é permanente. Mesmo. Nada é permanente. Repitam comigo, anotem no papel, colem na parede, escrevam no seu diário, no seu caderno. Nada é permanente. Nada dura para sempre. Nada. A vida é impermanente. Então a gente tem que colocar isso como um centro, como um centro mesmo nosso, assim, para compreender quando a gente, entre aspas, perde coisas, porque elas nunca foram nossas, né? O que é realmente nosso? Nosso é a nossa vida, mas ela é impermanente também. Então a gente cuida do nosso corpo, que é o nosso templo sagrado, desde que a gente nasce, é a única coisa que a gente tem. E aí a gente vai deixando coisas ao longo da vida e conquistando novas coisas. Todas essas coisas são impermanentes. Que agora eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 16 de dezembro de 2025. Mas com certeza ele vai servir por muito tempo aí, pelo ano inteiro. Mas é interessante colocar no contexto que nós estamos em dezembro. E dezembro é uma época de muita saudade, de muitos apegos, de consumismo e de muita ansiedade. Não estou dizendo que alguma coisa dessas é errada, eu estou dizendo que é natural. E nós vivemos isso. Umas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas vivemos, é normal, a gente tá numa sociedade que coloca muito disso pra gente. E a gente vai aprendendo a viver com tudo isso. E isso fica enraizado na gente. Eu mesma tenho uma ansiedade por saber como que eu vou fazer, o que eu vou fazer no Natal e no Ano Novo. Pra quê? Eu passei muitos natais de anos e viradas de ano sozinha, com os meus cachorros. Que eu ainda falo no plural, mas já é um só. Mas ele já tem 14 anos, o meu velhinho que tá comigo ainda. Então a gente passou tantos sozinhos, nós. E antes de eu adotar ele, eu passei mais solitária ainda, porque eu não tinha os bichinhos pra estar comigo. E isso é uma escolha? Sim. É uma escolha por quê? Porque pra mim, a minha paz vale muito. Se custou a minha paz, já custou caro demais. Então, se eu vou pra algum lugar que não faz sentido pra mim, não me importa muito, é melhor ficar sozinha. Porque a gente tem que aprender a gostar da própria companhia. Essa é uma coisa muito importante também, porque se você não aprende a gostar de si, como é que você vai gostar de alguém? Se você não aprender a amar a si mesma, como é que você vai amar outra pessoa? E a gente tem que aprender a deixar fluir. E nessa época, é uma época de encerramento, né? Encerramento de ano. Ai, esse ano foi difícil. Ai, esse ano foi muito bom. Ai, tá acabando. E claro que esse ano muitas coisas se encerraram. Muitas coisas começaram também, mas muitas coisas se encerraram porque é assim o tempo inteiro na vida. Então vem aquela retrospectiva e vem aquela coisa do apego. Então se a gente começa a entender que tudo é fluido, tudo vai, tudo vem e tudo vai de novo, que a vida é assim, a gente fica melhor. Por quê? Eu tenho um luto muito forte, que é a perda, né? De novo a gente falando em perder, mas que é o falecimento do meu irmão, ele morreu muito jovem. E agora em janeiro já vai fazer 11 anos que ele partiu. Eu não quero me emocionar, mas assim, 11 anos parece que foi ontem ainda. E a gente demora muito para entender que nada é permanente mesmo. Eu não perdi nada. Ele perdeu a vida, podemos dizer assim de uma maneira mais clara, mas essa é uma época que dá muita saudade. Então a gente tem que lembrar que tem um propósito maior, que a natureza é assim. Ele foi muito jovem, claro, e isso deixa um apego maior ainda, porque
Às vezes eu penso, caramba, como eu queria ver como ele estaria agora, sabe? Como ele estaria com 50 anos, como que ele seria hoje, como ele me veria, se ele sentiria orgulho de mim, essas coisas. Mas aí é bom a gente pensar realmente isso e entender que é natural, que a natureza é essa. Do mesmo jeito que uma folha seca no outono, a árvore seca no outono, né? E as folhas caem de uma maneira super natural e elas vão pro chão. E tem a nossa cultura, pelo menos aqui onde eu moro, né, no sul do Brasil, as pessoas veem árvores como máquinas de fazer sujeira. E eu vejo árvores como bênçãos, como presentes da natureza, como um lugar para me refrescar, para me acolher. Árvores são vida, são o nosso ar puro, são as raízes, né? É a terra fértil. Árvores, amo. E as pessoas cortam e aqui quase não tem. Em volta de mim, mesmo assim, quase não tem árvores. Mas ficou mais especial para mim ainda. Só dei esse parênteses porque as árvores ficaram mais especiais para mim ainda agora que eu tenho menos. Olha só, a escassez traz pra gente uma outra visão sobre as coisas, né? Então, no outono ali a gente vê elas secando, as árvores, as folhas caindo e as folhas também, por exemplo, os ipês no inverno. O chão fica todo colorido. É a coisa mais linda das flores ali, assim. E isso é natural. E a gente sabe que no próximo ano isso vai acontecer de novo. Porque é a natureza fluindo. Claro que nesse caso das árvores, a gente sabe que vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Talvez em épocas diferentes, porque a gente tá numa mudança climática muito doida. E esse ano eu vi esses dias ainda florido, agora em novembro. Então, assim, tem umas diferenças, né? Mas vai ser igual. Já a nossa vida, uau, ela é uma caixinha de surpresas. Ela é uma caixinha de surpresas. E isso é muito legal. Eu não vejo como uma coisa ruim, de fato. Claro que causa um pouco de ansiedade, que a gente não quer perder nada mais. Eu passei por um tempo falando isso, inclusive, que eu não queria perder mais nada, porque eu não tava mais com estrutura emocional, com força, pra aguentar mais uma perda. Porque no ano passado, bem em dezembro, minha cachorrinha, que já tava comigo há 11 anos, faleceu subitamente. De uma hora pra outra, ela passou mal em casa e eu fui socorrer ela e ela faleceu nas minhas mãos. Definitivamente foi um dos momentos mais marcantes da minha vida até hoje, que mais doeu, assim, que mais foi chocante, sabe? O choque mesmo, o estar e de repente não estar mais. E a gente era muito apegada, muito, muito, muito apegada. Até porque eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, né, de seres humanos, então eu sempre tive um apego muito grande nos dois bichinhos e com ela a gente tinha um grudinho a mais, assim. Então, obviamente, dezembro chegou, pum, me trouxe todo aquele soco da saudade, da lembrança e tudo. Então, eu tô fazendo esse vídeo hoje muito para dizer para vocês que passo por isso muito, passo por todos esses apegos e preciso aprender cada vez mais sobre a arte de deixar fluir. Um cão, eu resgatei ela, adulta já da rua, de maus tratos. Na verdade, não foi da rua, foi de maus tratos. E ela já era adulta, então eu não sei quantos anos ela tinha. Se ela já tinha 1 ano ou coisa assim. 1 ano ela já tinha, porque era bem óbvio que já, mas não sei quanto tempo ela tinha. E ela ficou comigo por 11, pouco mais de 11 anos. Então, é natural que um bichinho morra, né? Nessa época. Até porque a gente não sabe o que ela passou antes pra deixar a saúde dela mais frágil ou mais forte. Mas essa época traz todas essas saudades. Eu moro atualmente a 1.000 quilômetros da minha mãe, que já é uma pessoa idosa também, que é uma mulher incrível, que eu amo ter do meu lado, amo, 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 mas não consigo viver na cidade dela. Então essa é uma decisão muito difícil de ir viver a minha vida, sabe? De estar aqui longe dela, sentir essa dor da saudade e mesmo assim entender que eu fiz as minhas escolhas.
e que as minhas escolhas são as melhores pra mim, porque a vida foi fluindo assim, e é assim que eu tenho vivido. E é assim que eu consigo chegar hoje pra vocês e dizer: a vida flui naturalmente, como a natureza, como as árvores, como as folhas e como um rio. Como um rio que nunca é o mesmo, ele tá sempre fluindo, sempre. A água é fluida. A gente sabe que a água é fluida, né? Todas elas. E um rio, ele vai ali no seu curso muito maravilhoso, divino, espiritual até. Eu acho. Eu moro perto de um rio, inclusive. Quando eu fiz essa última mudança, eu pedi muito que eu queria morar perto das águas. E aí eu tenho um rio e tenho o mar perto de mim. E é incrível porque o rio, ele vai seguindo o curso dele e ele tem obstáculos no caminho. Ele tem várias pedras que ele precisa passar. E ele força a pedra para a pedra sair do caminho? Não. Ele vai, contorna e flui quantas pedras forem necessárias até desaguar no maravilhoso oceano. Aquela cena linda de praia onde o rio consegue chegar no seu destino. A gente não sabe ainda qual é o nosso destino, claro, a gente não sabe se o nosso destino é o oceano. Eu gosto de pensar que o meu é, porque o oceano é muito incrível e nutre, né? O oceano me nutre de uma forma muito boa, muito mágica, muito natural e muito fluida, né? Vamos deixar fluir, porque as ondas vêm, vão e vão continuar indo e vindo. Então a gente é rio, mas a gente não sabe qual é o nosso destino, qual é o nosso caminho. Mas a gente tá aqui para aprender, para se desenvolver e para ser colaboração, para ser cada vez mais. Não digo nem ajuda, porque se a gente falar em ajuda, a gente vai tentar ficar entendendo o que é ajuda, mas a gente tá aqui para estar disponível. Quando você pensa que tem tanta coisa acontecendo, e se você olhar e falar, não quero saber de nada disso, não é comigo, ok, não é com você. Mas você pode melhorar um pouquinho o mundo, sempre. Eu fiz um vídeo, o último vídeo, eu falei bastante sobre o vegetarianismo, sobre o que dá pra gente fazer, sobre compostagem, sobre adoção de animais, tantas coisas simples, mudança de hábitos, né, do nosso dia a dia, que podem fazer muita diferença no mundo, no futuro e no presente. Mas é muito bom pensar no futuro, por quê? Porque quando a gente pensa no presente, a gente tá pensando em quero ver já o resultado. No futuro, não. No futuro, a gente sabe que a gente tá deixando e isso vai fluir ao longo dos anos, ao longo da vida. E isso é muito interessante, gente. Até pra gente falar de água mais um pouco, porque eu gosto muito do exemplo da água, porque a água é a natureza e a água é a maior inspiração de fluidez que existe. É igual quando alguém pergunta pra mim, você quer um copo d'água ou um copo de Coca-Cola? Eu penso, eu me lavaria com Coca-Cola? Não. Então eu quero um copo d'água. Porque quando eu tomo água, eu estou o quê? Me hidratando e me limpando. Meu organismo, meu fígado, meu rim, enfim, meu organismo inteiro precisa estar hidratado. E eu recomendo isso para vocês que querem se manter jovens, inclusive. Bebam água. Sempre. Bebam muita água. Hidratem-se. Suco. Chás. Chás eu amo. Tenho meu e-book. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Meu e-book de chás é muito maravilhoso. E é uma hidratação para a alma. Esse e-book eu fiz para hidratar não só o corpo, mas a alma também. E sempre pensando em todas essas coisas da fluidez, do líquido fluindo, do quanto pode te ajudar. Mas o que eu quero falar da água mais uma vez falando dela é que imagina se você quer encher um copo e esse copo tá pronto para receber a água que você quer pôr nele para tomar. Se for um copo sujo, não vai ter como. Ele vai sujar a água. E é por isso que a gente precisa ter um movimento de limpeza natural nosso, interno, de pensamentos. Os pensamentos ruins ou obsessivos ou coisas assim, eles vêm
E a gente olha para eles e fala: ok, ok, pensamento, agora pode ir. E entenda que você não é os seus pensamentos. Claro que os pensamentos têm poder e a gente vai tentar alinhá-los com o que a gente quer, com a nossa energia que a gente busca o tempo inteiro, mas a gente precisa lembrar que pensamento flui, pensamento vem e vai. Então, de repente, aqui você vai estar num pensamento de insatisfação, de ego, querendo mais resultado, mais views, mais likes, mais curtidas. E de repente aqui você vai estar plena, olhando e pensando: fiz o que eu precisava, que é o que eu sinto fazendo esses vídeos. Eu estou aqui com o meu copo lindo, enchendo ele de água para vocês. Um copo limpo, pronto para receber uma água limpa. E eu quero que vocês se sintam assim, se sintam limpos, recebam essas informações da melhor forma possível, levem para sua vida. Eu não fiquei aqui citando o nome do Huey, de Lao Tse, de não sei o que é todos os grandes pensadores, os grandes filósofos e tudo do tal, mas eu trago de uma forma muito resumida e para a vida, porque é muito mais simples quando a gente começa a entender coisas menos técnicas e mais, ou melhor, talvez até menos didáticas e mais como um papo. Eu vim aqui para bater um papo com vocês, para contar um pouco do que eu já vivi, do que eu já passei e que essas experiências lhes sirvam de exemplo, de inspiração, para que vocês possam também chegar a um ponto que vocês consigam desapegar um pouco mais e terem um pouco mais de leveza na vida. Esse canal é sobre isso. Eu quero muito que você comente aqui comigo, inclusive, o que é que você quer deixar ir agora. Agora é a hora, né, da gente deixar ir. E vamos fazer um exercício para você mesma pegar e escrever 3 coisas que você quer deixar ir para 2026. E em cada uma delas escrever por que a sua vida vai ser melhor se você deixar ir cada coisa dessa. E é muito simples, gente, não precisa ser nada demais, não. A gente pode pensar em coisas muito simples, do tipo relacionamento. Quer desapegar de alguém? Você gosta de alguém que não gosta de você ou que não te valoriza? Que tal a gente já pôr isso para aí? Quando a gente põe no papel, as coisas mudam de sentido, as coisas se fortalecem mais, né? Então, se você coloca uma coisa que você quer muito no papel, ela ganha mais sentido e você internaliza aquilo melhor. E serve para você reler depois também, isso é muito interessante. Então fica essa dica para fazer um exercício. Faz agora mesmo, acabando o vídeo. Não acabou ainda, fica até o final comigo. Até porque a maioria das pessoas hoje não passa de 8 ou 10 minutos nos vídeos. Não é porque eles não são interessantes, é porque a mente não consegue mais prestar atenção em coisas mais longas. E tá ali sempre scrollando o feed, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. E é que a ideia é que a gente realmente fique num papo interessante, num papo para evoluir, para crescer, para virar a página, para ser alguém melhor. E eu só quero deixar para vocês uma frase que eu anotei, que me veio muito forte hoje de manhã, que é: a mais alta compreensão pode estar em acolher o não saber. Soltar. Não existe respostas prontas e exatas. É uma frase meio que assim de pensamento, mas vamos ler de novo. Ó. A mais alta compreensão pode estar em acolher o não saber. Então a gente fica assim, ó, quero saber tudo, quero saber de tudo, quero ler 1000 livros, quero saber tudo. E a sabedoria maior, a mais alta compreensão pode ser em realmente você olhar e pensar: eu nunca vou saber de tudo. Eu não sei de tudo. Eu não sei. E eu estou aqui muito nessa posição do eu não sei. Eu tô contando pra vocês o que eu vivi, o que faz sentido pra mim e o que
pode ser que faça sentido pra você, eu espero muito que faça. Então é isso, soltar e não existe respostas, gente. Não existe respostas exatas para nada. Então lembre-se que o deixar ir, né, não é ser indiferente. O desapego não é ser indiferente. O desapego é você entender que nada nos pertence. Nada nos pertence. Inclusive, até quando eu falo dos meus cachorros, eu digo, eu me corrijo porque eu sou tutora deles. Eu escolhi levar eles para casa e cuidar deles até o final da vida deles. Eu sou tutora. Deixem seu comentário aqui no vídeo. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam. Peço isso porque o meu canal ainda é pequeno e eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar mais pessoas. Pode trazer aí um interessezinho para as pessoas para aprenderem um pouco mais sobre o tal, que é muito incrível, é muito vasto e é muito fácil de trazer ele para nossa vida. E digo também, o link tá aqui embaixo para o meu livro Confeitaria Botânica, porque quando você vive um momento presente, quando você se inspira em algo, quando você quer ser contribuição, preparar uma receita para alguém que você gosta, para levar para sua vizinha, para levar para sua tia, para sua mãe, para comer com alguém que você ama, para fazer um piquenique no parque, tá aqui. Todas as receitas maravilhosas, todas que eu fiz com muito carinho, que eu criei, fotografei todas. Então, deixo o link aqui embaixo, porque esse livro é muito espiritual e é muito abençoado. Até o próximo vídeo. Um beijo!